Olá pessoal, tudo bem? Bom, esse é o terceiro vídeo da série Como Vender para os Traços de Caráter, né? Então, esse terceiro vídeo eu vou falar sobre o traço de caráter psicopata. Relembrando aqui que a gente não está falando de transtorno de personalidade ou transtorno de caráter. Estamos falando do traço de caráter. Os nomes foram dados numa literatura muito antiga e resolvemos manter os nomes originais, tá ok? Então vamos lá. O traço de caráter psicopata, ele é um articulador, ele é um negociador, ele é um jogador nato. Ele tem na consciência dele de que ele vai estar sempre negociando, articulando ou jogando, né? Então, como vender para um traço que está sempre articulando, negociando, jogando? O traço de caráter psicopata, ele não gosta de ficar devendo nada para ninguém. Então, se você for vender para um traço de caráter psicopata, e lá atrás eu tenho um vídeo falando de que tipo de formato de corpo um traço de caráter psicopata tem e de como que a mente dele funciona a partir do princípio, né, dos traços de caráter. Então, a partir daí a gente entende como ele vai negociar essa compra ou o que ele entende como este jogo, né? Então, eu vou continuar no exemplo de um carro. O traço de caráter psicopata, ele tem o entendimento de que se um jogador quer sempre ganhar e ele não quer ganhar sozinho, ele faz questão de também ganhar. Como assim não faz questão de ganhar sozinho? Ele não quer ficar devendo nada para ninguém, tá? Ele vai partir do princípio de sempre negociar, tentar te convencer daquilo que é favorável a ele e de que ele precisa ganhar esse jogo, mas não te prejudicar. Então, quando eu vou vender um carro, eu preciso vender um carro para o psicopata, eu preciso deixar bem claro tudo para ele. Ser muito correto no que eu vou falar, muito honesto no que eu vou falar. E sempre questioná-lo se foi entendido as minhas informações, se está de acordo com o que ele procura, se está de acordo com aquilo que ele quer, ok? Ele é um traço difícil de ser convencido, porque ele é um jogador nato. O traço de caráter psicopata, ele sempre vai partir do pressuposto que é um jogo, ele está jogando. E se ele achar que ele vai ficar te devendo algo nessa jogada, nessa compra, ele não quer. Então, quando você for fazer um negócio com um psicopata, com traço de caráter psicopata, tem que deixar bem claro que você tem que verbalizar isso. Quando eu falo deixar claro para um traço de caráter psicopata, eu falo de verbalizar, tem que ser verbalizado que ele não está te devendo nada. Chantagem emocional para um traço de caráter psicopata não funciona, porque ele vai entender que essa relação está sendo muito cara para ele. E se está sendo cara para ele não tem interesse. Se ele vê vantagens nesse jogo, se ele vê vantagem nessa compra, que na cabeça dele funciona como um jogo, ele tende a comprar, mas tem que deixar muito bem claro que que ele não está te devendo nada. Tem muito mais informações sobre o traço de caráter psicopata que você precisa saber. Esse é o segundo traço mais difícil de se vender, porque para ele é um jogo. E a maioria das pessoas, você precisa de conexão, você precisa de informações diretas. O traço de psicopata não é tão simples assim. A vida para ele funciona como um jogo, tudo à base de troca. O relacionamento, independente de qual seja o tipo de relacionamento que ele tenha, sempre vai funcionar como um jogo. Porque para ele não existe almoço grátis, ok? Para ele eu pago e você me entrega. Ou toda relação para ele é de trocas. É um jogo onde eu compro as fichas, eu pago pelas fichas e você me dá essas fichas, ok? Então, cuidado com a venda com o traço de psicopata para você não deixar ele com o entendimento de que ele está te devendo, porque se ele está te devendo, essa relação não vale a pena para ele porque está cara. E de que sempre verbalizar
que ele está no controle, porque ele se sente maior, ele já é grande, então ele precisa se sentir maior, ele precisa se sentir no poder de quem está vencendo e vencendo por mérito. E não porque você facilitou, porque se você facilitou, ele está te devendo. Verbalize sempre para um psicopata: eu não estou te devendo nada. Quando a venda a interação da venda é sempre de que isso aqui pode te deixar maior. Então, um exemplo de um carro. Cara, você está comprando um carro com um teto solar. Esse é o carro que vai te fazer ter mais presença. Esse é o carro que vai te fazer ser ainda mais foda. Entende? Então, é assim que se vende um traço de caráter psicopata e esse é o princípio do funcionamento da mente dele. A vida é um jogo e não existe almoço grátis. Beleza? Quer saber mais? Comenta aqui, marque pessoas que precisam saber disso. E se você não sabe o que é o traço de caráter psicopata, lá atrás eu tenho um vídeo falando sobre o traço de caráter psicopata. Valeu e uma boa semana.